Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal. Dessa vez falando sobre a grande batalha que está acontecendo e principalmente sobre os incríveis poderes que o Asta já possui e revelações que indicam seu futuro poder também. Até o ponto onde ele vai dominar 100% do poder que está com ele hoje, do poder que vem do outro mundo. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo e tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo de hoje. E também eu peço muito para que se inscreva no canal se ainda for novo por aqui. Vamos tentar chegar a 700 mil inscritos ainda esse ano. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, neste vídeo de hoje eu separei algumas informações do mangá de Black Clover, desde o início até as últimas revelações feitas nos capítulos mais atuais. E eu organizei isso pra responder algumas dúvidas de vocês que eu peguei em um vídeo aqui do canal que eu comentei pra vocês comentarem no meu comentário. Eu vou fazer isso no vídeo de hoje também, então deixem as suas dúvidas aí embaixo. Vamos começar com a pergunta do Alan Afonso. Se o Dante precisa abrir o portal pra ter 100% do poder, o Asta já tem 100%? Isso foi algo que a gente viu no capítulo da semana passada de Black Clover, e agora a gente tá vendo que o Asta novamente se manteve em pé naquela luta contra o Dante, ele voltou pra ação. E de onde vem esse pensamento que ele teria 100%? Eu vou explicar pra vocês agora, até porque foi um ponto que eu levantei em um vídeo anterior. O Dante ele explicou de onde estava vindo seu poder, a real origem, e também por que ninguém consegue chegar ao 100%. Isso acontece porque o receptáculo não tinha exatamente o ser do outro mundo vivendo dentro de si. Na verdade, o ser do outro mundo está ali ao mesmo tempo que está no outro mundo. O receptáculo nada mais era do que uma ponte que ligava os dois mundos, e assim ele conseguia trazer um pouco do poder de lá, uma certa porcentagem, quanto mais forte o usuário, maior essa porcentagem, ao mesmo tempo que ele também permitia que os demônios interferissem no mundo mesmo não estando presentes ali naquele momento. Dante então explica que isso funciona igual pra todo mundo, todos os membros da tríade possuem o seu poder deste jeito, mas ele então diz que aparentemente a Asta não, e que ele não sabia de onde estava vindo o poder daquele garoto, ele era a única possível exceção. Então aí surge a grande pergunta: se o Dante não sabe de onde está vindo o poder do Asta, se aparentemente o ser que vive dentro dele não tá no outro mundo, e isso foi algo dito pelo seu próprio demônio, de onde tá vindo o poder do Asta? Será que ele é um receptáculo real? Aí novamente voltam as teorias de que o ser que está em seu interior já está realmente no interior do Asta, tá o possuindo e tá o tendo como receptáculo, e também volta ao ponto de que ele possuiu o Grimório corrompido, se aproveitou do Grimório do Trevo de 5 folhas, que já tinha uma certa ligação com o outro mundo, e se apossou completamente daquele Grimório, ficando ali dentro e desse jeito não permanecendo no outro mundo. Em todos os dois casos ele teria escapado do portal de alguma maneira, e teria saído completamente pro mundo dos magos, ou seja, então por não possuir uma barreira entre os dois mundos, o demônio do Asta poderia a qualquer momento dar pra ele 100% do seu poder, fazendo com que ele seja o único capaz de usar o máximo do poder que vem de lá, e assim superar qualquer membro da tríade, e praticamente qualquer outro mago também. E realmente faz sentido porque, como a gente sabe, há algum tempo atrás o Asta e seus companheiros enfrentaram o Zegrid, que foi o primeiro demônio que escapou do outro mundo, e o Zegrid fez tudo o que ele fez pra tentar conseguir um corpo físico, pra tentar conseguir sair do portal e viver ali tranquilo. E então, depois que o Asta derrotou ele, ele se encontrou com o demônio do Asta, que chamou ele de senpai. Ou seja, era como se ele estivesse falando que aquele cara tava tentando fazer a mesma coisa que ele, ou seja, escapou e pegou um corpo físico, mas ele não conseguiu completar o seu plano. Então é como se isso realmente estivesse acontecendo, o demônio do Asta realmente teria escapado e ele tá tentando, como ele mesmo disse, se apossar do corpo do Asta. Assim ele poderia usar 100% do seu poder desde o início. Até o momento, então, ele não usaria 100% porque não tem um total controle do Asta, mas se tivesse, poderia usar. E do mesmo modo, se o Asta acabar entrando em acordo com ele e os dois começarem a trabalhar juntos, o 100% seria alcançado também. Agora a pergunta vem do Breno Ferreira: o que vai acontecer com o Asta quando o portal do outro mundo for aberto? E também é possível que a criatura que vive dentro do Asta não ser um demônio, ou uma divindade, ou algo assim? Olha, primeiro, possivelmente é um demônio sim. Afinal, todo mundo reconheceu o poder dele instantaneamente. Seja Zegrid dentro do Palácio das Sombras quando enfrentou o Asta pela primeira vez, ou agora o Dante representando a tríade. Ambos reconheceram que o Asta possuía um poder que vinha do outro mundo, um poder demoníaco. E a gente também viu o encontro do Zegrid com o ser que vive dentro do Asta no interior do Asta. Eles conversaram e ali a gente teve mais uma confirmação de que dentro do Asta residia um demônio. Então é praticamente certo e confirmado que o ser que vive dentro do interior do Asta seja um demônio. A gente só não sabe exatamente, como eu acabei de comentar, como ele conseguiu escapar e também quais são seus reais objetivos. E é aí que vem: o que vai acontecer com o Asta quando o portal do outro mundo for aberto? Bem, primeiro, em seu poder eu acho que não teríamos alteração, porque como a gente acabou de falar, o demônio que vive dentro dele já escapou. Então não existe uma ponte entre ele e o outro mundo, afinal os dois já estão no mundo dos magos, então o Asta não teria um aumento de poder assim como os membros da tríade iriam ter. O Asta já tem o seu poder no auge, só não dominou ele completamente, pelo menos é o que tudo indica. Também fisicamente ele não teria nenhum problema, e isso foi dito pela Vanica. Afinal, quando a árvore de Qliphort for aberta, o portal vai ser completamente aberto e vários seres do outro mundo vão conseguir escapar, vão conseguir liberar todo o seu poder no mundo dos magos, assim eles vão afetar todo mundo. E também, pelo que foi dito, logo quando eles escaparem, de imediato várias pessoas vão perder a sua vida. Possivelmente muitos seriam usados
usados como receptáculos e aí acabariam não suportando tanto poder, e outros seriam afetados pela devastação dos seres do outro mundo, que iriam atacar todo mundo que estivesse na sua frente, que estivesse no caminho. Vanica mesmo disse que estava ansiosa para que os seres do outro mundo escapassem, porque daí só os mais fortes dos humanos iriam sobreviver, e assim ela iria participar e presenciar das mais poderosas batalhas, entre eles, obviamente, os demônios. Ou seja, então basicamente se o portal fosse aberto, Asta iria perder muitos dos seus companheiros e também as pessoas que ficaram do lado dele desde que ele era um bebê, e depois disso a gente viria ele vivendo uma série de batalhas, o tempo todo tentando enfrentar aqueles seres do outro mundo e selar eles novamente. Por isso eu acredito que o portal não vai ser aberto, porque instantaneamente muitas vidas seriam perdidas. Só se não for assim. Só se eles todos escapassem tendo já um corpo físico, e então a destruição que a Loropet e a Vanica previram seria desses seres tirando a vida de todo mundo no continente. Desse jeito daria pra ser impedido. Os magos de Clover unidos aos magos do outro reino poderiam enfrentá-los e aí impedir que eles realizassem seus planos. Então desse jeito realmente o portal poderia ser aberto. Mas se for instantâneo uma grande destruição, eu acho que o plano não vai funcionar. A próxima pergunta agora é do Carlos Alexandre. Eu tava aqui pensando, o Asta consegue usar a magia de espada que era do Lich? Porque afinal de contas o Grimório que o Asta está era dele. Então Asta consegue criar outras espadas com outras habilidades? Só essa dúvida maluca. E manda um salve, salve Carlos. Então, eu acredito que o Asta não consiga utilizar a magia do Lich e eu vou explicar pra vocês agora o porquê. Bem, a gente já conhece os conceitos dos Grimórios de Black Clover e também como se cria um Grimório do Trevo de 5 folhas. O Grimório corrompido é criado realmente corrompendo alguém que possui o Grimório do Trevo de 4 folhas. Essa pessoa então acaba caindo em desespero e perdendo toda a sua esperança, e quando isso acontece, o seu Grimório passa a perder a ligação com ele, passa de ser um Grimório abençoado de um bom agouro com a 4ª folha e passa a residir nele uma 5ª folha, um mau agouro. Seria assim que o Grimório acabaria perdendo a sua ligação com o próprio usuário, e basicamente, nesse momento o Grimório deixaria de pertencer a este mundo, basicamente isso. E mesmo o próprio Lich neste momento poderia usar o seu próprio Grimório, pois agora ele já não pertenceria mais e passaria a pertencer, obviamente, ao demônio Zegred que veio do outro mundo tentando criar este tipo de Grimório. Fazendo isso, ele poderia manifestar com força total a sua própria magia. Então, basicamente é isso. Quando um Grimório passa a ser corrompido, ele perde a sua magia original e passa a pertencer a qualquer ser do outro mundo, porque basicamente este Grimório seria capaz de receber os poderes que vêm de lá, tanto que ninguém, nem mesmo Asta, consegue reconhecer os símbolos que estão no seu Grimório. Obviamente, geralmente só o próprio usuário do Grimório consegue ler o que está escrito ali, mas no caso do Asta, nem mesmo ele consegue reconhecer. É como se o Grimório não pertencesse ao Asta e pertencesse ao ser que está dentro do seu interior. Ele, no caso, seria o usuário real do Grimório que antes pertencia ao Lich, ou algo desse estilo. Por este motivo, eu acredito que o Asta não é capaz de utilizar as mesmas magias do Lich, e caso o Asta passe a ter uma própria magia, ele deveria ganhar um novo Grimório. Agora a gente vai com a pergunta do Geoff. Queria saber o que aconteceu com o Grimório do Patri, se ele sumiu ou se ele poderia ser usado, sei lá. E aí, novamente, a gente volta pra questão da resposta anterior, quer dizer, pra resposta da questão anterior. O Patri, como a gente sabe, acabou ganhando um novo Grimório depois da magia de reencarnação, e este Grimório também era do Trevo de 4 folhas. E assim como aconteceu com o Lich no passado, ele também acabou sendo completamente manipulado pelo Zegred. E depois disso, o Patri também acabou caindo em desespero. Neste momento, ele acabou tendo seu Grimório do Trevo de 4 folhas corrompido e uma 5ª folha nasceu ali. E então a gente volta para aquele mesmo caso. Neste momento, a partir do ponto que ele foi corrompido, ele acaba perdendo completamente o direito pelo seu Grimório. O Grimório passa a deixar de ser dele e passa a pertencer a uma outra pessoa, passa a pertencer na verdade ao outro mundo. E aí, a partir daí, ele passaria a hospedar dentro de si magias que pertenciam aos demônios. Tanto que instantaneamente, ao pegar o Grimório do Patri, o Zegred já conseguia utilizar sua própria magia, ele já conseguia ler aquele Grimório e já conseguia ativar a magia da Kotodamas a qualquer momento. Ele fez isso, mas curiosamente ainda foi capaz de utilizar magias parecidas com a do Patri, mas agora tendo a ver com a sua magia de Kotodama também. Então a gente não sabe se este seria só um poder da magia de Kotodama, a capacidade de convocar o que quisesse, o item que quisesse, utilizando o poder das palavras amaldiçoadas, ou se realmente fazia parte daquele Grimório. Seria porque foi a magia anterior que possuía ali dentro. Não sabemos exatamente como ele fazia isso, se tem realmente alguma ligação, mas a gente já viu sim o Zegred utilizando poderes parecidos com o do Patri. E depois que ele foi vencido pelo Asta, o Grimório aparentemente desapareceu, assim como aconteceu há 500 anos atrás. O Grimório do Lich desapareceu antes de ser utilizado por Zegred e agora reapareceu com Asta. E neste momento, quando Zegred foi destruído 500 anos depois no Palácio das Sombras, tanto o palácio quanto o Grimório desapareceram completamente. E então o Patri, o falso Lich, aparentemente não conseguiu recuperar aquele Grimório, e se recuperasse não deveria ser capaz de o ler. Mas ele ainda deve ter muitas magias poderosas mesmo sem precisar do Grimório. Possivelmente depois que um mago acaba tendo seu Grimório corrompido, ele deixa de precisar de um. Afinal, o Lich há 500 anos atrás utilizou uma magia proibida, uma das magias mais poderosas dos elfos, sem precisar de um Grimório. Então pode ser que eles acabem deixando de necessitar do poder de um livro mágico. Mas comenta aí se vocês têm mais dúvidas, eu vou deixar o comentário aí embaixo pra vocês responderem. E eu também peço muito pra você deixar o likezão aí embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!